pessoal, vou apresentar um assunto que há muito tempo eu queria fazer. Como analisar circuitos com diodos e transistores. Hoje eu vou conversar sobre o básico de diodos e um pouquinho sobre como a gente pode analisá-los. Bem, antes de começar, vamos ao primordial. O diodo é representado por um símbolo, que indica a conversão de sinal, possui uma equação que descreve a relação entre tensão e corrente, e aqui, nessas apresentações, eu não vou discutir, tá, o funcionamento físico do diodo, ou seja, o comportamento da junção de semicondutor do tipo P com o tipo N. Aqui eu vou me concentrar apenas no modelo e no seu funcionamento do circuito. Então vamos ao que interessa. Aqui temos o símbolo do diodo. Tensão positiva, negativa, ou seja, V. E a sua corrente. O símbolo indica que ele é um dispositivo passivo, tá? E a relação constitutiva que descreve a corrente em função da tensão é conhecido como equação de Shockley, tá? Com alguns parâmetros próprios. Muito bem. Se analisarmos os limites de tensão bastante negativos e tensão bastante positivas, tá? Vemos que a chave do comportamento do diodo, tá, é que para tensões bastante negativas, a exponencial fica cada vez menor. E para tensões bastante positivas, a corrente cresce exponencialmente com a tensão. De forma simplificada, o diodo se comporta como um circuito aberto na tensão negativa, que vamos chamar de tensão reversa, e como um curto-circuito com a fonte de tensão em tensões positivas, que vamos chamar de tensão direta. Tá? Mas aqui vem a primeira coisa importante. Tá? Isso não quer dizer que a corrente tende ao infinito. Tá? A corrente vai ser limitada pelo restante do circuito que está conectado ao diodo. Isso vai ficar mais claro mais para frente quando considerarmos o próximo exemplo. Agora vamos ver o que acontece no circuito genérico. Para tanto, vamos utilizar o equivalente de Thevenin para representar um circuito qualquer, tá? E fazer a análise, né? O circuito linear. Vamos utilizar as leis de Kirchhoff, de corrente de tensão, tá? E chegar nas duas equações. E, por fim, vamos utilizar as relações do diodo e do resistor. Tá? O uso do equivalente Thevenin garante a generalidade dessa abordagem. Então, para chegarmos à equação do diodo no circuito, basta substituir as relações constitutivas no sistema. E aí chegamos a uma equação não linear, tá? Que precisa ser resolvida numericamente. Ok, se precisa ser resolvido numericamente, a gente tem que dar valores. Tá? Então vamos considerar três casos. Tá? Primeiro com a tensão de 1 volt negativa, segundo com a tensão de 1 volt positiva, e o terceiro com a tensão de 10 volts positiva. Por que esses três casos vai ficar claro? A tensão de 10 volts positiva corresponde a verificar o comportamento do diodo para tensões grandes. Tá? E o que vemos para tensões negativas, tá? Mesmo 1 volt, é que o diodo se comporta como um circuito aberto, essencialmente. A corrente reversa é muito pequena, tá? Porque a tensão no resistor é extremamente pequena. Tá? Já no caso positivo, o diodo não é exatamente um curto-circuito. Porque possui uma queda de tensão em cima dele, tá? Que é aproximadamente da mesma ordem de grandeza do resistor. Quando eu aumento bastante a tensão, tá? Nós vamos ver, tá? Que a maior parte da tensão vai estar no resistor, sendo apenas uma fração
da tensão dos terminais do diodo. O diodo se comporta quase como um curto-circuito, mas com uma fonte conectada a ele. A gente vai ver exatamente como é que isso funciona. Isso aqui permite entender alguns pontos. Tá? Dá para determinar regiões, tá? E fazer algum cálculo simplificado. A região do aberto começa aproximadamente quando a tensão é menos 0,078 volts, tá? Para um exemplo. A direta, tá? A corrente do diodo será sempre menor do que a corrente de curto-circuito de Norton. Isso é simples. Eu tenho um curto-circuito, eu coloquei um curto-circuito com o dispositivo. Tá? O dispositivo vai ter uma tensão, que é o diodo, vai ter uma tensão. Então, a corrente que vai fluir por aqui é sempre menor do que a corrente que vai fluir por aqui. Tá? Isso permite calcular de modo simples uma máxima tensão que o diodo pode ter. Nós podemos estimar qual é o máximo valor de tensão que vai aparecer no diodo, dada a resistência equivalente de Thevenin e a tensão. E essa equação permite estimar a máxima tensão que vai aparecer no diodo, tá? Baseado naquela situação. Tá? Essa máxima tensão é uma estimativa de primeira ordem da tensão no diodo, dá para ver que é uma estimativa razoável. Tá? Aqui nós temos 0,576 calculado numericamente, 0,599 calculado pela estimativa. Já para 10 volts, esse valor está bem próximo do real. Tá? E isso eu faço sem precisar calcular a equação não linear. Tá? Nós podemos melhorar essa estimativa ainda mais se nós utilizarmos a série de Taylor em torno do ponto da máxima tensão, aplicando a série de Taylor aqui. Tá? Tem algumas limitações. A resistência de Thevenin tem que ser pelo menos algumas dezenas de ohms, ou seja, tem que ter um valor não muito pequeno, tá? Mas a estimativa melhora à medida que a corrente aumenta. Então vamos ver o que acontece. Aqui a gente fazendo a estimativa utilizando a expansão de Taylor da tensão em torno do ponto da tensão máxima, tá? Nós chegamos a uma expressão da tensão no diodo, também sem calcular a equação não linear, tá? Mas que é uma estimativa muito boa. Dá para ver que, mesmo para valores não muito altos, por exemplo, de 1 volt de tensão, tá? O valor que é calculado numericamente é 0,576, e o valor calculado utilizando essa equação aqui é 0,584. E para altas tensões, a distinção é praticamente inexistente. Depois nós vamos ver alguns detalhes mais interessantes de como calcular isso de modo ainda mais simples.